Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez num cenário bem diferente, num cenário novo. Eu sei que eu passei um certo tempo sem produzir conteúdo, mas isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro é que eu descobri que eu vou ser pai. Pela primeira vez eu vou ter um filho, no caso uma filha, e isso mexeu muito com a minha rotina, mexeu muito com certas coisas no meu dia a dia. E a segunda coisa é que eu vou começar a produzir vídeos daqui, do meu escritório, onde eu estudo para preparar conteúdo para vocês e onde eu também atendo meus pacientes online. Então essas modificações me tomaram um certo tempo, me tomaram uma certa energia e por isso eu acabei me ausentando por mais um tempo de produzir conteúdo. Mas, sem mais delonga, estou voltando hoje e hoje eu vou falar sobre 5 sinais de que a sua terapia pode dar certo. Então vem comigo que esse conteúdo tá show de bola tanto para você que quer trabalhar como psicoterapeuta, como psicólogo clínico, quanto para você que quer fazer uma boa terapia com um bom profissional, sabendo que a tua sessão, teu tratamento está fazendo sentido para você. Para começo de conversa, eu acho que é muito importante dizer que fazer psicoterapia é um ato de coragem. É só os corajosos que realmente decidem abrir sua vida para um profissional, explicar aquilo que está incomodando, pedir ajuda, pedir auxílio para lidar com certas emoções, com certos pensamentos. Inclusive, essa é uma frase da Judith Beck, filha do Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental. Já fiz vídeo aqui falando sobre ele e em breve falarei também sobre ela, Ela fala justamente isso. Fazer terapia é um ato de coragem, não é para qualquer um, E mesmo que hoje em dia a psicoterapia esteja em alta, o que é excelente, porque as pessoas estão entendendo a importância de cuidar da sua saúde mental, é um tabu para muitas pessoas procurar uma terapia, principalmente porque ainda existe uma certa ideia, um certo pensamento de muitas pessoas de que a psicoterapia não é tão eficaz, que é tão eficaz quanto um efeito placebo de uma medicação aleatória, e não é verdade. A psicoterapia ela tem uma série de comprovações científicas de que de fato ela funciona. Porém, ela funciona sob algumas condições, Até porque, vamos combinar, nem todo mundo é um bom psicoterapeuta e nem toda psicoterapia é uma boa psicoterapia. Por conta disso, eu decidi elencar 5 fatores que, na minha concepção, são fundamentais para você saber se a psicoterapia vai dar certo. O primeiro fator é quando o paciente se sente ouvido e compreendido. Não é mistério nenhum, quase todo mundo sabe disso, que um dos principais fatores para a psicoterapia dar certo, se não o fator principal, é o vínculo terapêutico. Algumas abordagens vão chamar de relação de trabalho, aliança de trabalho, transferência contra transferência, mas o ponto é o seguinte: existe uma relação entre um profissional que é dotado de conhecimento e que se propõe a ajudar uma pessoa, e existe uma pessoa que está procurando ajuda, que está procurando ser compreendida, que está procurando compreender a si mesma. Então, não há possibilidade da psicoterapia dar certo se o psicoterapeuta tem muita dificuldade de compreender e de escutar de uma maneira técnica e ativa o seu paciente. Então esse é o primeiro ponto. Se você começou uma psicoterapia e você sente que o teu psicoterapeuta não está conseguindo se concentrar no que você fala, ou tem muita dificuldade em te ouvir, em te compreender, é provável que a terapia não vai dar certo. Uma coisa muito importante sobre esse primeiro fator é que você às vezes também tem um papel fundamental em falar para ele quais são as tuas expectativas. O que na tua opinião não está tão legal? Eu sou o tipo de terapeuta que gosta muito de pedir feedback e eu sempre peço sinceridade para os meus pacientes para que eu possa melhorar certas coisas que podem não estar caminhando conforme as expectativas do meu paciente. Então eu gosto de pedir porque às vezes as expectativas do meu paciente não são muito realistas, não são muito funcionais também, Até porque a psicoterapia ela não faz milagre, ela busca ajudar os pacientes, mas no final das contas a vida ainda é do paciente. Então é importante que você, enquanto paciente, fale para o teu terapeuta o que não está dando tão certo, o que você não está gostando no processo. Isso vai ser muito útil para ele, caso ele seja um bom profissional, porque os bons profissionais se apropriam dos feedbacks de seus pacientes e melhoram depois que os obtém. O segundo sinal de que a sua terapia vai dar certo é quando você, enquanto paciente, falando especificamente para o paciente, nota pequenas mudanças, nota pequenas melhoras, pequenas mudanças positivas.
positivas. A psicoterapia, por vezes, pode gerar uma mudança muito drástica no curto prazo. Pode acontecer. Mas, via de regra, independente da abordagem terapêutica, eu acho importante pontuar isso, inclusive, tá? Independente da abordagem, a psicoterapia ela vai muito mais fazer pequenas melhoras no paciente, na vida do paciente. E aí, ao final do tratamento, né, depois de um certo tempo, o acúmulo dessas pequenas melhoras é que vai gerar, digamos assim, uma mudança mais significativa na vida do paciente. Eu sempre gosto de dizer que mudanças significativas e duradouras não ocorrem, via de regra, do dia para a noite. Elas são processuais, elas são graduais. Mas, se a cada encontro com um profissional você percebe sinais positivos, sinais de mudanças, provavelmente está caminhando bem, está indo bem, está dando certo o processo terapêutico. O mesmo equivale para o profissional, né? Se você está atendendo um paciente e, por mais que você não note uma melhora drástica, muito absurda já nos primeiros atendimentos, mas você percebe que ele está melhorando, sei lá, 5%, 10% a cada encontro, isso é um excelente sinal. Para os pacientes, especificamente, eu recomendo que vocês utilizem um diário de emoções. O diário de emoções é uma ferramenta muito utilizada dentro da terapia cognitivo-comportamental que busca justamente fazer esse monitoramento de como o paciente estava lá no início e de como o paciente vai ficar no final. Então eu sempre peço para os meus pacientes anotarem o que eles estão sentindo, quais foram os pensamentos que provavelmente gatilharam aquele sentimento neles. Isso é excelente, tanto para o paciente se automonitorar, quanto para o terapeuta entender como é que está sendo a semana desse paciente. O terceiro fator que mostra que a psicoterapia provavelmente está indo bem é quando o paciente se sente mais autoconfiante. Existe uma variada gama de transtornos mentais ou de condições clínicas em que a pessoa se sente extremamente inseguro, extremamente com a autoestima muito baixa. É importante que o psicoterapeuta observe, né, essas condições e vá trabalhando em cima delas. E quando esse paciente ele começa a se sentir mais autoconfiante, ele começa a ter pensamentos mais funcionais, emoções mais reguladas, mais equilibradas, é muito possível que a terapia está indo bem e que vale a pena continuar com o processo. Uma coisa muito importante, uma dica, né, que eu daria é justamente o paciente avaliar como eram os comportamentos, como eram as emoções dele antes de começar a psicoterapia e depois estando já na psicoterapia. E eu falo isso porque às vezes tanto o paciente quanto o terapeuta, mas principalmente o paciente, tem essa dificuldade de observar esses avanços, de observar essas mudanças na autorregulação emocional, de observar essas mudanças na maturidade psicológica que muitas vezes é gerado, é fornecido dentro da psicoterapia. Então essa é uma dica muito importante também. Você precisa se monitorar para perceber que você está avançando. E se você está obtendo mais autoconfiança, provavelmente a terapia está indo muito bem. Um quarto fator é se você está mais aberto a novas perspectivas e a novas formas e maneiras de encarar os seus problemas, os conflitos que acontecem no seu dia a dia e basicamente aquilo que te trouxe para a terapia. Existe um padrão de inflexibilidade cognitiva, uma rigidez cognitiva muito grande. O que é isso? Uma pessoa que só pensa de uma determinada forma. E esse padrão, ele é meio que compartilhado em diferentes casos, em diferentes condições, em diferentes transtornos. Pessoas que têm um transtorno de humor, como uma depressão, têm uma certa inflexibilidade, uma certa rigidez na forma de pensar. Pessoas com transtornos de ansiedade dos mais diversos. Transtornos de personalidade, então, nem se falam. De modo geral, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está com algum tipo de sofrimento psíquico, ela tem uma rigidez cognitiva. E se abrir para novas perspectivas nem sempre é fácil. Então, quando dentro da terapia você consegue fazer isso, poxa, é sinal que de fato a terapia está indo muito bem. Uma dica que eu daria em relação a esse fator é para que você tente aproveitar as situações ou os insights que você consegue obter dentro da psicoterapia. Tenta compilar, digamos assim, as coisas que você percebe em si mesmo ou nas situações dentro da psicoterapia e aplicá-las no dia a dia. Ou seja, mudar a tua forma de enxergar o mundo, os relacionamentos e a si mesmo. Por fim, o quinto fator
é o mais importante. Mas antes de falar sobre o quinto fator, deixa eu te pedir para deixar o teu like. Poxa, eu estou fornecendo conteúdo gratuito, de qualidade, e a única coisa que eu te peço, aliás, duas coisas que eu peço, é para você deixar o like, não vai te custar absolutamente nada, e a segunda é mandar esse conteúdo para pessoas que podem se interessar e que gostem de saúde mental, de psicologia. Eu tenho certeza que elas vão gostar muito desse canal. O quinto fator, e eu acredito que é o mais importante, por isso eu deixei para o final, é quando a pessoa basicamente se torna mais consciente dos próprios pensamentos, das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Independente da abordagem terapêutica, independente da demanda que traz uma pessoa para a psicoterapia, eu costumo dizer que fazer terapia é um processo de se conhecer mais e melhor. Porque quando você traz informações dentro da terapia para o terapeuta, você basicamente está refletindo sobre os teus próprios sentimentos, sobre as tuas próprias emoções, e isso por si só já é um ato de autorreflexão. Mas aí você vai se deparar com um profissional que, teoricamente, está preparado para te escutar, está preparado para te atender, e isso é muito importante. Então, saber se conhecer melhor, desenvolver uma maturidade psicológica é com certeza um grande fator de que a psicoterapia está caminhando bem, tá indo super bem e tá fazendo bem para você. Porque com base nisso, você faz escolhas melhores no seu dia a dia, você se relaciona melhor com as pessoas que estão à sua volta. Existe uma frase clássica da filosofia grega: conhece-te a ti mesmo. É muito difícil a gente ter uma vida funcional se a gente não se conhece, se a gente não entende como nós funcionamos, como nós agimos, como nós pensamos. Então, se você está desenvolvendo essa autoconsciência, se você está conseguindo entender melhor teus próprios sentimentos e emoções, certamente a psicoterapia está fazendo muito bem para você. Eu queria que o psicoterapeuta ou o aspirante a psicoterapeuta que está vendo esse vídeo entendesse que se ele está promovendo tudo isso para o paciente dele, provavelmente ele está fazendo um bom trabalho. E eu acho importante falar isso para você também, mesmo que ao longo da maior parte do vídeo eu tenha falado para pacientes, porque nós que somos psicoterapeutas, principalmente ainda no início da nossa carreira, no início da nossa profissão, temos muita insegurança. Essa que é a verdade. A gente não fala para o nosso paciente, mas no fundo a gente se sente inseguro, porque a gente acha que a gente tem que mudar a vida do paciente da água para o vinho do dia para a noite. E não é assim que acontece. Mesmo os terapeutas mais experientes, eles vão entender que isso é um processo. Aliás, talvez a principal coisa que diferencie psicoterapeutas experientes de psicoterapeutas muito frescos, muito jovens e inexperientes, é justamente ter expectativas mais realistas quanto ao seu próprio trabalho. Então, é importante que você entenda, se o teu paciente está atingindo esses 5 fatores que eu falei no vídeo, provavelmente você está fazendo um bom trabalho. Gente, gostou desse conteúdo? Eu espero que sim. Eu acho que nos próximos dias e semanas eu vou falar mais sobre psicoterapia, especialmente terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, mas algumas outras abordagens terapêuticas também serão contempladas. Espero que vocês tenham gostado desse novo cenário. É simples, mas foi a forma como eu consegui fazer para continuar produzindo conteúdo de uma forma sustentável e sem falhar tanto com vocês, tá bom? Um grande abraço e não se esquece de deixar o like. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, para de dar vacilo, se inscreve nesse canal e melhora a sua saúde mental. Até rimou! Tchau, tchau!